O Esquadrão da Vida comemora 50 anos em Bauru e lança um livro com as memórias da comunidade. A gente conversa com a autora desse trabalho, jornalista Mara Ramos, aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Mara, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Oi, Lidiane, pessoal que está antenado aí no programa, obrigado pela participação, obrigada pelo convite. O nome desse trabalho é Esquadrão da Vida, 50 anos restaurando vidas e mudando gerações. Essa obra, além de comemorativa, ela também tem caráter histórico. Exatamente, nós procuramos, esse projeto começou, na verdade, em 2020, 2021 foi o ano do cinquentenário do Esquadrão da Vida, e a gente acabou, o Edmundo Chaves, que presidiu o Esquadrão por muitos anos, e a história do Esquadrão está muito ligada à história da própria vida do Edmundo. Ele foi um protagonista importante nessa história, e aí a gente acabou adiando o lançamento por conta da pandemia, e agora, finalmente, esse livro está liberado, né, para o público, e a gente conta um pouco da história. É uma narrativa, assim, de histórias curtas, várias histórias curtas, para não passar muito tempo da leitura ali naquela coisa de relato mesmo, histórico, né? A gente resgata um pouco do que foram os anos 70 e como se consolidou o grupo Esquadrão da Vida, por que ele existiu e por que ele passou a ser sediado em Bauru, como que foi a trajetória do grupo Esquadrão da Vida, e depois o que aconteceu a partir da implantação da comunidade terapêutica, né? Que aí está aí completando 50 anos e fazendo diferença na vida de muita gente, né? São milhares de pessoas que já passaram pelo Esquadrão. A gente acabou, no livro, optando por escolher, nós elencamos 50 pessoas, por ser 50 anos, 50 pessoas que fizeram o seu relato do que foi a sua passagem, qual era a circunstância da sua vida em que ele conheceu o Esquadrão, né? E por que ele foi para lá, e o que aconteceu depois disso, né? Então, são relatos, assim, muito impactantes, histórias de vida, assim, que mexem muito com a gente, assim, mexeram muito comigo, assim, por ter conversado mesmo pessoalmente com cada uma dessas 50 pessoas, e são histórias, assim, que realmente são histórias de transformação, de vida mesmo, e por isso que a gente escolheu esse tema, né, restaurando vidas e mudando gerações, porque a partir da mudança que ocorreu na vida de centenas de pessoas, elas também trouxeram uma transformação para as novas gerações das suas famílias e das pessoas ao seu redor, assim como do próprio Esquadrão, né? Como é que você decidiu retratar o trabalho dessa comunidade? Foi feito um convite? Como é que surgiu a ideia de produção de um trabalho como esse? Na verdade, foi uma dessas coincidências da vida, né? Uma amiga minha havia sido indicada para esse trabalho e ela não podia fazer, ela tinha outros compromissos, e ela me chamou, conversou comigo. Eu tenho... já estava fazendo esse outro livro lá do Grupo Jato, a gente tinha feito um trabalho próximo lá com o Grupo Jato, a gente se conhecia da vida, desde muitos anos assim de conhecimento, a Marister Moraes, e ela acabou me indicando para esse trabalho. Eu fui conversar com o Edmundo Chaves, e sentei com ele, e dali em diante a coisa fluiu. Depois de algumas conversas para entender um pouco a história e o que ele gostaria e o que ele pretendia para essa história, a gente elaborou juntos o que seria o livro. Então, nós dividimos o livro, na verdade, em 3 partes. Uma parte que é uma parte mais histórica mesmo, a primeira parte do livro são os relatos históricos, assim, de forma até cronológica, porém sempre com histórias curtas para dar um fôlego, né, na leitura, e as histórias são muito interessantes, assim, muito envolventes. A segunda parte da história, o Edmundo me disse assim, que eles tinham muitas histórias
pequenas histórias, coisas corriqueiras, coisas do cotidiano, mas que marcaram muito a história e a trajetória do esquadrão e das pessoas, e que eles queriam contar isso de alguma forma. Então, uma segunda parte do livro, a gente fez histórias curtas, assim, são as nossas histórias, coisas do cotidiano, pequenos milagres, né, que eles costumam relembrar dessas histórias como pequenos milagres, como, por exemplo, a história de um dia que eles estavam sem comida, havia pouco recurso de alimentação na entidade, e, de repente, apareceu uma vaca. Ela fica na zona rural, né, o esquadrão, e aí, de repente, apareceu uma vaca que veio cambaleante e caiu ali na porteira e morreu. E aí eles foram entender a história, eram dois vizinhos que estavam discutindo por causa da vaca, a vaca havia invadido a terra de um vizinho e o sujeito acabou dando um tiro na vaca, e a vaca morreu. Chamaram a polícia, bom, resultado é que a vaca ficou para o esquadrão, eles tiveram que, a vaca havia morrido mesmo, então a carne toda virou banquete para o esquadrão. Então, histórias inusitadas, assim, de muitos acontecimentos, de pessoas que se dispuseram a ajudar quando eles resolveram fazer um refeitório, e eles fizeram um risco no chão e fizeram o gabarito do alicerce, né? E aí, um dia, o Frederico Paes, que era um empresário de Bauru, né, era dono da Coca-Cola, da Refrigerantes Bauru, ele foi visitar o esquadrão, ele já havia indicado um funcionário da antiga Coca-Cola para fazer o tratamento, para passar pela terapia, e ele foi visitar, e aí ele fez uma visita virtual, assim, o Edmundo andou com ele por aquele chão, com o gabarito do alicerce, né, mostrando, olha, aqui vai ser isso, aqui vai ser a câmara fria, aqui vai ser o salão, aqui vai ser a cozinha e tal. E aí ele disse assim, bom, quanto que fica para, da próxima vez que eu vier aqui, eu não ficar pulando o buraco, eu poder andar pelo lugar? Aí o Edmundo, lógico, já tinha um orçamento daquilo, ele falou, passa amanhã lá e pega o cheque. Então, esse tipo de coisa que realmente, assim, são histórias muito marcantes, né, para a vida do esquadrão e para a vida da cidade, né, o Esquadrão da Vida é uma referência na cidade de Bauru, né, então tem muita gente citada no livro, muitas pessoas que foram importantes mesmo, que contribuíram com o Esquadrão da Vida de uma forma muito relevante para a instituição, né, então acho que é um pouco de tudo, assim. Bauru vai gostar de ler essa história, né? Mara, ainda nesse viés histórico do livro, você traz como recorte, né, lá no começo dos anos 70, toda a concepção, né, a construção deste lugar, né, a forma como ele foi se formando, como um centro de reabilitação, uma comunidade terapêutica, enfim, que se consolidou e se ampliou ao longo das últimas décadas. Você posiciona na história, né, na primeira parte desse livro, na história da comunidade, o momento político, social de Bauru? Como é que se viu à época a necessidade de criação de uma comunidade como essa? Tem uma parte importante, Diane, que é assim, o livro ele tem um viés muito marcante, que é a questão da fé. O Edmundo Chaves, ele vem de família evangélica, e estar e ser o Esquadrão da Vida, fazer parte do Esquadrão da Vida, foi um chamado missionário que ele teve. Lá na década de 70, quando as igrejas evangélicas viviam o período do grande chamado avivamento das igrejas evangélicas, quando as igrejas tradicionais houve um rompimento, quando as igrejas ressignificam a questão do Espírito Santo e começam a surgir, então, as igrejas pentecostais, então houve um movimento de avivamento dentro das igrejas evangélicas, isso a gente traz para o livro, esse contexto. E num evento, num retiro,
ocorrido na cidade de Cianorte, no Paraná, que foi considerada, na época, a Meca do Avivamento, das igrejas pentecostais, né? Lá num encontro ocorrido lá em Cianorte, que reuniu na época 5.000 pessoas, o Edmundo foi chamado por uma senhora, ele chegou junto com um grupo de outras pessoas de Bauru também, ele e um outro rapaz foram chamados, uma mulher chegou nele e disse assim, olha, nós temos uma reunião amanhã, às 14 horas, nós vamos sair pelo Brasil num projeto de evangelização, vamos sair para evangelizar no Brasil todo, e você foi chamado. Ele ficou meio atônito com aquilo, porém compareceu na reunião programada para o dia seguinte. Era um evento de 3, 4 dias. E quando ele chegou lá, havia um grupo de jovens. E aí foi dito que tinha esse projeto, essa mulher tinha tido uma visão de um trabalho missionário com jovens, e esses jovens se reuniram a partir daquele ano, no final daquele ano eles se encontraram em São Paulo, na casa de uma missionária, e de lá eles pegaram um ônibus e saíram evangelizando. Eles correram o norte do Paraná, Goiás, foram para Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo, Brasília, ficaram uma temporada, e depois de um ano de estrada, aí eles já tinham eram tipo 10 jovens, um violão, e a vontade de evangelizar, mas eles iam passando nas igrejas, no norte do Paraná, por exemplo, tem relatos de igrejas que eles chegavam, só tinha igreja, e eles começavam um trabalho na cidade, envolvendo pessoas, e essas pessoas, quando eles iam embora da cidade 1 mês, 2 depois, a igreja estava cheia, já estava o trabalho consolidado, né, de formação de igrejas mesmo. Esse grupo já se chamou Esquadrão da Vida. Na época, havia um grupo de extermínio, um grupo de milícia no Rio de Janeiro e São Paulo, chamado Esquadrão da Morte, que era um grupo de extermínio mesmo, eles faziam justiça própria, né? Então, em contraponto ao Esquadrão da Morte, que ficou muito famoso no início dos anos 70, eles puseram o nome de Esquadrão da Vida. Então, tem esse contexto histórico aí da formação do esquadrão. No início de 71, já um ano depois desse trabalho feito e dessa andança aí pelo Brasil, eles vieram para Bauru no retiro espiritual que havia da igreja, na época da primeira igreja presbiteriana de Bauru, e lá o Edmundo disse que não iria mais, ele ia ficar agora por Bauru, ia fazer a faculdade, que ele já tinha começado, tinha parado a faculdade de engenharia, e aí ela propôs, essa missionária Cândida, propôs então que a sede do Esquadrão da Vida ficasse em Bauru, e que eles dessem prosseguimento ao trabalho de alguma forma. E esse, de alguma forma, reuniu um grupo aí na época de 5 jovens, né? A Belquis, a Maria Helena, o Calica, o Edmundo e o Marcos, e eles decidiram, então, sair pelas ruas de Bauru, resgatando pessoas, moradores de rua, pessoas que tinham dependência, e eles trabalhavam nas ruas mesmo com as pessoas naquele início. Na madrugada eles saíam procurando, traziam, às vezes, para um ambiente da própria igreja, para tentar conversar com essa pessoa, ajudar, auxiliar, mas era antes num campo muito mais no aspecto espiritual mesmo, sabe? Era um apoio de evangelização, né? Até que um dos irmãos da igreja, ele ofereceu uma casa na Rua Anhanguera, ali no Jardim Higienópolis, uma casinha velha, uma casinha pequena. E aí essa casinha foi o começo de tudo. Um dia essa missionária lá de São Paulo ligou e falou, eu soube que vocês começaram agora o trabalho de verdade, eu estou mandando uma pessoa para ir. Eles falaram, não, a gente não tem condição ainda de atender, de ter morador, né? Ela falou, não quero saber, tá indo, amanhã você pega ele na rodoviária.
E, na verdade, assim começou, meio no susto, com doações, pessoas que na época falaram, olha, pode passar em casa todo dia que eu vou preparar as marmitas para vocês terem almoço. E aí, aos poucos, eles foram criando uma estrutura, se organizando, até que em 78, o Edmundo entendeu que ele precisava se organizar melhor do ponto de vista da terapia mesmo, né? Do ponto de vista da saúde das pessoas, como cuidar da dependência. E aí ele foi para os Estados Unidos. Ele havia lido um livro chamado A Cruz e o Punhal, que é um livro muito conhecido, que conta a história de um pastor americano do interior que foi para Nova York para fazer um trabalho de evangelização com as gangues nos guetos de Nova York nos anos 60. E aí ele formou várias comunidades terapêuticas, hoje ele tem um trabalho consolidado no centro de Nova York, tem uma igreja enorme, tem um trabalho muito grande. Mas lá na década de 70, o Edmundo resolveu vender um carro e foi para os Estados Unidos conhecer essas comunidades, conhecer esse trabalho. E aí esse pastor recebeu ele lá e mandou de volta um monte de material, desde fitas cassete, livros, uma série de coisas que ele trouxe, e a partir daí ele começou a fazer um trabalho mais dentro dos padrões terapêuticos mesmo, como deveria ser. E aí as coisas foram sendo encaminhadas, o Edmundo teve uma participação na implantação mesmo da criação da legislação brasileira, da Secretaria Nacional de Drogas, né, e de como isso foi consolidado, a política de drogas no Brasil. Ele teve uma participação junto com outras pessoas, evidentemente, mas então o livro traça também esse período da legislação e de como a lei evoluiu desde lá de Getúlio Vargas até os dias de hoje, como isso, as políticas públicas voltadas para o setor se consolidaram no Brasil, né? Então, é bem legal. É um trabalho assim muito muito interessante do ponto de vista da história mesmo das políticas antidrogas, da história do Esquadrão da Vida, que tem beneficiado tantas pessoas aí em Bauru, né? E na região também. Aliás, na verdade, em todo o Brasil, porque ele está alocado em Bauru, mas na verdade recebe pessoas do Brasil inteiro. Mara, você traz nesse livro 50 depoimentos de pessoas que tiveram, de alguma forma, alguma ligação, foram atendidas ou passaram pelo Esquadrão da Vida. Como é que foi o contato com essas pessoas? Como você as localizou? Elas toparam falar de pronto? E dentre essas histórias, teve alguma que te sensibilizou mais? Olha, menina, foram muitas histórias, assim, eu desligava o telefone, porque eu fiz todas por telefone, assim, acho que umas 3 ou 4 só que eu consegui fazer em Bauru mesmo, mas a maioria era gente de fora, gente que está espalhado por esse Brasil aí, assim, eu lembro que eu desligava o telefone, às vezes tão impactada, assim, que eu precisava de uns minutos para me refazer com as histórias, assim. De maneira geral, as histórias têm a semelhança de que o gatilho foi disparado em algum momento da vida, em alguma circunstância. Muitas histórias de jovens que começaram com 14, 15 anos, experimentaram pela primeira vez e aquilo abriu um leque de opções e as pessoas mergulharam naquele universo. E tem várias histórias que têm essa característica, mas tem histórias, por exemplo, de pessoas mais velhas, já aposentado, que resolveu realizar o sonho de morar na praia depois de aposentado e acabou com dependência alcoólica. Então, são histórias muito variadas, pessoas que, jovens com 30, 35 anos, que tinha a vida feita, família, empresa, né, tinha feito um caminho bacana e, de repente, numa festa, experimentou cocaína com os amigos e perdeu tudo, né? Muita gente que perde tudo mesmo, assim, que
que vai morar nas ruas, acho que perde toda a referência, a dignidade, assim. Então, acho que o trabalho do Esquadrão tem muito disso, de devolver a dignidade, devolver a autoestima, devolver a pessoa se apropriar de si novamente, sabe? Acho que essa é uma das características importantes e marcantes. Essa lista, na verdade, veio do próprio Esquadrão, porque eles têm por hábito manter contato. Apesar, a pessoa passa, muitas pessoas ficaram por algum período no Esquadrão da Vida, trabalhando como monitor, ajudando. Então, tem uma energia de um contínuo, aquele que chega muito mal, ele vai se reerguendo, e aí ele fica lá e permanece para ajudar outros que chegam em condição até muito pior que a dele, de quando ele chegou. Então, esse é um trabalho que tem essa dinâmica, assim, é uma dinâmica bastante interessante. Entre as histórias mais marcantes, teve a história de um rapaz que hoje tem uma vida legal, ele é casado, tem filhos, mora em Botucatu, mas ele teve uma vida de abandono, um histórico de abandono. Quando ele nasceu, os pais se separaram e ninguém quis ficar com ele. Ele foi morar com a avó no litoral, e ele teve uma infância boa, apesar da rejeição dos pais. A avó, quando ele tinha 12 anos, a avó faleceu. E aí ele vai morar com o pai, que a essa altura já estava casado com outra pessoa, tinha filhos e tudo, e a madrasta não queria esse menino lá. E ele saiu para ir para a escola, e quando ele voltou da escola, a casa estava fechada, eles tinham ido embora e abandonaram aquele menino à própria sorte. Aquilo, quando ele me contou aquela história, assim, parece que até falta o ar para a gente. Você imagina uma criança de 12 anos chegar na casa dele, e não ter mais ninguém, não ter mais nada. Eles mudaram e fecharam a casa e foram embora. E aí ele foi criado nas ruas, ele ficou nas ruas, é lógico, se envolveu com todo tipo de ilícito, né? Para sobreviver também, e tinha, lógico, a questão da dependência, que ele se tornou um dependente. E aí esse menino, depois da passagem dele pelo Esquadrão, ele simplesmente conseguiu se reerguer, ele virou a chave, ele entendeu o que era ter uma vida digna, uma família, e ele quis isso de volta para a vida dele, quis ter isso. Então ele foi em busca de conquistar o que ele sempre quis, que era ter uma família. Tem muitas histórias, Lidiane, assim, a gente passaria o dia aqui para eu relatar para você, mas assim, são todas histórias muito marcantes mesmo, muito marcantes. Primeiro, do que o uso, a dependência de substância psicoativa, o que ela pode fazer com a vida de uma pessoa, a destruição, a desagregação, é uma coisa assim muito, muito impactante, e o que uma terapia, um acolhimento adequado, individualizado, pode fazer na restauração da vida de uma pessoa. Existem muitas comunidades terapêuticas hoje no Brasil com trabalhos seríssimos, que é esse trabalho realmente de acolhimento e de compreensão de cada pessoa é uma história, cada pessoa tem a sua marca, né? E é claro que existem as comunidades que têm esse viés ligado à religião, a religiões evangélicas, católicas, espíritas, porém hoje não existe uma obrigatoriedade, ninguém é obrigado a seguir, né? A pessoa pode passar pelo tratamento dentro dessa comunidade, mas ela é livre para optar por assistir aos cultos ou por ter também um acompanhamento, né, no aspecto espiritual, né? Então, isso tem uma distinção hoje, até pela evolução da legislação e das terapias relacionadas à dependência de psicoativos, né?
Mas são muitas histórias, todas muito, muito, muito impactantes. Mara, o livro Esquadrão da Vida, 50 anos restaurando vida e mudando gerações, pode ser adquirido como? Pode ser adquirido pelo telefone do próprio Esquadrão da Vida, que eu vou te passar. A gente tem um link que dá para fazer no Google Forms, você pode fazer a compra por ali. A gente pode disponibilizar depois no final do programa, eu te passo o link, e aí as pessoas que tiverem interesse também podem acessar. Pode ser assim? Pode ser assim, combinado. Então fica aí a dica para você que nos acompanha, nos assiste, nos ouve, né? Conhecer um pouco da história do Esquadrão da Vida em Bauru, que completou 50 anos de existência, e também um pouquinho das histórias, os rostos por trás das histórias e dos dramas vividos por aqueles que dependeram de alguma forma, né, desse trabalho tão importante, tão especial realizado pela comunidade. Você até comentou, né, sobre os perfis das pessoas, e até era uma pergunta que eu ia fazer para você, né? A gente, quando fala em dependência de substância psicoativa, pensa muito em vulnerabilidade social, e é claro que as políticas nesse setor devem ser voltadas principalmente para essas pessoas, mas acaba sendo um problema, né, que atinge, você mesma disse, pessoas que tinham vida formada, vida estabelecida, né, acabaram se envolvendo e se perderam tudo que construíram por conta dessas dependências. Então, com certeza, A droga não histórias muito escolhe. ricas, né, Mara? A Nos droga não agregam. escolhe, né? Ela não escolhe a posição social. É claro que as pessoas em condição de vulnerabilidade têm muito mais possibilidade ou probabilidade de acessar e se tornar um dependente, mas de maneira geral, o que a gente observa no livro é isso, assim, a droga ela não escolhe rosto, nem posição social, nem a idade, né? Às vezes até um adulto acha que já está, não, já passei, agora eu posso até experimentar e não vai me acontecer nada. E aí esses testemunhos, esses depoimentos, na verdade, mostram justamente o contrário, né? Mara Ramos, jornalista, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Mara, obrigada, parabéns pelo Eu que trabalho e agradeço. obrigada por ter aceito o convite. Muito feliz em revê-la e poder passar um pouco dessa história. Eu espero que as pessoas de Bauru possam aderir e adquirir o livro, e com certeza esse livro também vai contribuir para a obra do Esquadrão da Vida daqui por diante. Obrigada, Mara, mais uma vez pela participação. Aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.